Eu quero, sem demoras, convidar você essa noite a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós iremos ler o capítulo 37 de Gênesis. Gênesis 37. Eu irei ler o verso 19 e 20. Eu irei ler do livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Abra aí, então, a palavra de Deus no livro de Gênesis. Eu irei ler o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Quem esteve aqui ontem na nossa transmissão, foi maravilhoso o que Deus falou, o que Deus ministrou nos corações. Se você esteve presente aqui ontem, deixa aí nos comentários também. Deixa o seu testemunho aqui nos comentários do que Deus fez com você, com o que Deus fez, com o que Deus tem feito na tua casa. Deixa aí nos comentários também. Foi maravilhoso a ministração de ontem. Deus realmente falou nos nossos corações, ministrou nos nossos corações. E hoje eu creio que não será diferente. Hoje Deus tem uma palavra especial para o teu coração. Então preste bem atenção no que Deus quer falar com você essa noite. Amém? Gênesis 37, versículo 19 e 20 diz assim: Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. E veremos o que será dos seus sonhos. Esta é uma passagem bem conhecida da vida de José. José foi um dos filhos de Jacó, um dos filhos queridos de Jacó. Jacó teve em torno de 12 filhos, e um desses filhos era José, com a qual Jacó amava muito a vida de José. E este amor por José acabou gerando uma inimizade com seus irmãos. Os seus irmãos começaram a sentir ciúmes de José. Uma vez José teve um sonho e acabou compartilhando com os seus irmãos, acabou compartilhando com o seu pai, acabou compartilhando com a sua família. E neste sonho José via que existia um sol e que todas as outras estrelas estavam se curvando a este sol, e todas as outras estrelas estavam se curvando. E outra vez ele teve mais um sonho com a qual existiam feixes, e esses feixes estavam se curvando a um outro feixe. E isso simbolizava que haveria um momento na vida de José que todos os irmãos dele iriam se curvar diante de José. Isso acabou gerando uma inimizade dentro da família, acabou gerando uma inimizade com eles ali. E, resumidamente, falando essa história, porque acredito que muita gente já conhece essa história, já deve ter visto em desenhos animados, já deve ter visto em filmes, já deve ter visto em novelas, e essa é uma história bem conhecida da vida de José. José passou por momentos não muito fáceis em sua vida. José passou por momentos difíceis em sua vida. Até ele passar por todo esse processo, levou em torno de quase 12 anos, mais de 12 anos, que José passou por todo esse processo, até chegar na concretização do seu sonho. E há alguns aspectos na vida de José que eu quero compartilhar com você essa noite. Então preste bem atenção, porque há algo maravilhoso que Deus quer falar no teu coração. O título para esta mensagem que Deus colocou no meu coração é: Sonhar é viver. Sonhar é viver. Sonhar é viver. Eu acredito que todo mundo aqui que está nos assistindo tem um sonho dentro do coração. Sonhar é viver. Sonhar faz parte da vida. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um projeto, todo mundo tem algo no coração que quer alcançar. Existe um ditado popular que diz que quem não sonha não vive. E é realmente verdade. Quem perdeu o ânimo, quem perdeu as expectativas, quem perdeu a vontade de sonhar, é como se tivesse perdido a vida. E há uma grande diferença, se falando de viver, há uma grande diferença entre viver e simplesmente existir. Há uma grande diferença nisso, eu quero que você preste bem atenção. Pode parecer um pouco parecido, viver e existir, mas existe uma grande diferença que eu quero compartilhar com você essa noite. Uma pessoa que apenas existe é uma pessoa que vive como se não tivesse amanhã, por exemplo. Uma pessoa que simplesmente existe é uma pessoa que canta aquela música Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma pessoa que não tem propósitos. É uma pessoa que não sabe aonde está, não sabe aonde quer chegar. É uma pessoa que não sabe de onde veio. Você pergunta para a pessoa, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Ah, não sei.
Não sei. A pessoa não sabe aonde quer chegar, a pessoa não sabe o que quer ser da vida, a pessoa não tem projetos, a pessoa não vive. Agora, uma pessoa que realmente vive é uma pessoa que sabe de onde veio, sabe aonde está e sabe o que precisa fazer para alcançar os seus objetivos. É uma pessoa com propósitos. É uma pessoa com propósitos. É uma pessoa que realmente vive, é uma pessoa que desfruta da vida. É uma pessoa que tem os seus objetivos, que tem meta, que tem foco. E hoje, Deus quer falar para você que tem objetivos, que tem foco, e até mesmo com você que já perdeu a vontade de sonhar, com você que se frustrou tantas vezes na vida, com você que passou por tantos problemas e tantas dificuldades que tem impedido você de sonhar. Eu quero falar para você que está nos assistindo, que não desanimes. Não perca o foco, não perca a esperança, não perca o teu sonho. Deus há de fazer coisas incríveis na tua vida. Deus já tem feito coisas incríveis na tua vida. Então preste bem atenção nesta palavra, porque Deus tem algo maravilhoso para o teu coração. E José passou por um grande problema. Neste texto eu li exatamente o momento em que os irmãos de José decidem matar, tirar a vida de José. Até que Rubens, seu irmão, decide apenas jogar num fosso, num buraco, e vender o José para os comerciantes que passavam ali na época. Então os irmãos acharam melhor fazer isso, sentiram pena da vida de José e acabaram vendendo José, se desfazendo do seu irmão. E José então foi parar na terra do Egito e a partir dali começa a trajetória na vida de José. Essa foi a primeira decepção que José sofreu, uma frustração que ele sofreu. José sofre essa frustração com os seus familiares, com os seus irmãos, com as pessoas que ele mais amava. José ele acaba sendo frustrado diante dos seus sonhos, diante dos seus objetivos. Eu quero dizer essa primeira verdade para o meu e para o teu coração. Eu quero convidar você essa noite a olhar bem nos meus olhos e prestar bem atenção no que Deus quer falar no teu coração. Porque o primeiro ponto desta mensagem é: não olhe para as decepções, mantenha o foco. Não olhe para as decepções, não olhe para as situações que aconteceram na tua vida, não olhe para os problemas que você enfrentou. Não olhe para essas adversidades, mas permaneça no foco, permaneça com o seu objetivo em mente, permaneça focado naquilo que você pré-estabeleceu para o teu coração. Permaneça com o seu foco, irmãos. Às vezes na vida a gente sofre realmente decepção com os nossos familiares. Às vezes a gente vê aqueles comerciais que todo mundo está sentado numa grande mesa no café da manhã, aqueles comerciais, por exemplo, de margarina, aqueles comerciais de Coca-Cola, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, aquela família alegre. A gente olha para aquele comercial e fala: por que a minha família não é assim? O porquê que a minha família não é como este comercial? O porquê que a minha família não desfruta dessa alegria? Talvez você esteja passando exatamente por essa situação dentro da tua casa. Talvez você sofreu uma decepção muito grande com a tua família. Talvez você se decepcionou com os seus filhos. Talvez você que é filho se decepcionou com teu pai e com a tua mãe. Talvez você que é casado, você tenha sofrido uma grande decepção com o teu cônjuge. Talvez você está ferido por algo que aconteceu na tua casa. Esta mensagem é exatamente para você que está nos assistindo. Por isso, não desvie o teu foco. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não mude por nada neste momento. Preste atenção no que Deus quer falar no teu coração, porque esta mensagem é exatamente para você que está nos ouvindo. Esta mensagem não é para fulano, para ciclano, mas essa mensagem é para o teu coração. Deus quer falar exatamente com você. Então preste atenção, porque se você está frustrado por decepções que aconteceram na tua casa, Deus está falando para você essa noite: não tire os seus olhos do foco, não desvie o seu objetivo, permaneça focado naquilo que você colocou no teu coração, porque não foi em vão que você está sentindo, não foi em vão que você tem esse sonho, não foi em vão que você tem este objetivo no coração, porque existe um Deus que pré-estabeleceu todas as coisas neste mundo, existe um Deus que tem toda a presciência na mente, existe um Deus que ama a tua vida e Ele colocou este sonho com um objetivo e um propósito, e você tem valor, você é importante. Aleluia, você é importante. Você é importante. Deus não colocou em vão este sonho no teu coração.
Deus não colocou em vão este objetivo no teu coração. Deus quer fazer algo incrível na história da tua vida e na história daqueles que permeiam a tua família, daqueles que estão ao redor de você. Deus quer fazer algo incrível, Deus quer usar a tua vida e Ele colocou este sonho, este objetivo com um propósito. Não é em vão que você tem este desejo no coração. Não é em vão. Permaneça focado. Não desvie o teu foco. Talvez você passou por uma grande decepção no teu emprego. Talvez no teu emprego você esteja decepcionado. Você tem visto coisas acontecendo no teu emprego. Você tem visto grandes frustrações no teu emprego. Pessoas que não valorizam você. Sabe aquela promoção que você tanto espera? Sabe aquele reconhecimento do teu patrão que você tanto espera? Às vezes você espera só um simples muito obrigado do teu chefe. E aquele chefe só cobra você, aquele chefe só pesa na tua consciência, só cobra você, só cada vez traz mais tarefas e mais funções, e você se sente frustrado por causa disso, você se sente decepcionado. Você vê as coisas acontecendo nas pessoas à sua volta, e você não vê acontecendo na tua vida. Mas eu quero falar para você essa noite, permaneça focado, não desvie o teu foco. Sabe, pare de olhar para a frustração. Comece a olhar por um outro ângulo, comece a olhar por uma outra perspectiva. Existe um termo que se chama caleidoscópio. Sabe o que é caleidoscópio? É um sistema que você consegue olhar por ele com vários ângulos diferentes. Você consegue olhar para um mesmo ponto com vários ângulos diferentes. Sabe, eu quero convidar você essa noite a olhar para o teu problema, a olhar para essa frustração que você passou por uma outra perspectiva. Eu quero convidar você essa noite a olhar por essa situação que você enfrentou por um outro ângulo, por um outro objetivo. Sabe, tire o teu foco deste problema e comece a olhar para um Deus que está acima dos teus problemas. Comece a olhar para aquele que está acima dos teus problemas. Chega de você ficar prestando atenção nas críticas que você tem recebido lá no teu emprego. Chega de você prestar atenção nas críticas que você tem recebido no teu lar. Sabe, às vezes amigos te decepcionaram. Às vezes amigos te frustraram, te traíram. Às vezes aquelas pessoas que você mais ama. Sabe, aquele amigo que você mais ama e acabou te decepcionando, acabou frustrando o teu coração. É momento de você não olhar para essa frustração. É momento de você não olhar para esse problema. É momento de você permanecer focado. José permaneceu focado. José permaneceu com seus olhos focados. José, ele sabia exatamente quem ele era. José, ele sabia exatamente quem Deus era em sua vida. José sabia que aquele sonho que ele tinha no coração não era simplesmente dele, mas Deus colocou este sonho no coração dele. E se Deus colocou este sonho no coração dele, Deus irá realizar, Deus iria realizar este sonho. E eu quero falar para você essa noite que se você tem um sonho no teu coração, é hora de você arregaçar as mangas e não desistir. É hora de você permanecer fiel. É hora de você permanecer lutando. É hora de você permanecer correndo atrás do teu sonho. É hora de você não desistir. É hora de você não desistir. É hora de você permanecer fiel. É hora de você arregaçar as suas mangas e se lembrar de uma vez por todas que quem deixou este sonho no teu coração não foi simplesmente você, mas foi Deus. Foi Deus. Sabe, eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade e eu estava numa das reuniões de jovens e adolescentes lá na minha igreja em São Paulo. E eu me lembro do líder de jovens, hoje ele já é um grande pastor e um grande amigo, é o pastor Jaime, é um grande amigo. Deus abençoe a sua vida, Jaime, por essa ministração. Porque se hoje eu estou aqui foi porque um dia você ministrou a palavra de Deus e aquilo entrou no meu coração e fez todo sentido na minha vida. E ele nessa ministração estava fazendo uma pergunta para todos que estavam presentes ali. Ele perguntou uma coisa assim, ele perguntou para cada um: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E ele, ao fazer esta pergunta, ele criou uma grande curiosidade no meu coração. E aí ele foi perguntando para cada um: o
que você quer ser quando crescer? E aí tinha os mais espertos ali no meio do grupo de jovens e adolescentes, sempre tem os mais espertos. E aí nessa pergunta alguns falavam, eu quero ser grande, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico. E cada um foi falando o seu sonho. Cada um foi falando o que tinha no coração. E até que chegou no meu momento de responder. O que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta veio como uma faca no meu coração, porque a única resposta que eu conseguia dizer naquele momento é que o meu desejo, a minha vontade, era simplesmente anunciar a palavra de Deus através da música ou através da mensagem. Eu não conseguia me ver fazendo nada nada fora do que estar atuando na igreja. Eu amava, naquela época eu já tocava na igreja, naquela época eu já orava pelos adolescentes que estavam ali, naquela época eu já tinha um programa ali que a gente tinha feito com os jovens, com os adolescentes, de dar os avisos, de anunciar as coisas que estavam acontecendo na semana. Sabe, eu tinha alegria de estar ali na igreja. Eu ia até nas reuniões de segunda-feira, só tinha as senhorinhas que oravam pela igreja, e aí eu e mais uns 2 amigos meus, 2 irmãos meus, a gente ia lá para orar. A gente amava estar ali na igreja, a gente amava se reunir ali para orar. E sabe, fez muita diferença na minha vida. Porque se hoje eu estou aqui foi porque um dia lá atrás eu tive um objetivo, eu tive um sonho. Eu nunca me imaginei estar aqui. Eu nunca me imaginei estar falando para mais de 50 pessoas aqui em uma live. Eu nunca me imaginei falando na frente de pessoas. Eu era tímido, eu era gago. Eu tinha dificuldades para falar. Eu ia falar, a minha palavra ficava... A minha frase era carregando. Eu não conseguia falar uma frase inteira sem gaguejar. Era muito difícil, eu tinha medo. As pessoas, meu pai e minha mãe me apresentavam para as pessoas, eu ficava quieto, calado, eu ficava mudo. Eu não sabia nem responder. Eu tinha dificuldades. Mas um dia Deus colocou este sonho no meu coração. Um dia Deus colocou este sonho, este objetivo. E hoje eu estou aqui falando com vocês. Hoje Deus está usando a minha vida para abençoar o teu coração. Sabe, eu não desisti dos meus sonhos. Eu não desisti daquilo, dos projetos que Deus colocou na minha vida. Eu não desisti. Sabe, eu me lembro uma vez que eu estava ministrando a palavra de Deus. Foi a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus assim, depois que eu saí do seminário, depois que eu me formei. E eu fui ministrar para uma salinha lá no centro de São Paulo, era numa salinha lá no Brás, e eu estava ministrando para as pessoas que trabalhavam ali naquela salinha. E aí eu ministrei a palavra de Deus ali, e quando eu levantei os meus olhos e eu olhei para as pessoas que estavam assistindo, todas estavam chorando. Quando eu vi aquela cena, eu não sabia nem o que dizer, porque não eram as minhas palavras que estavam tocando o coração delas, mas era a palavra de Deus que estava tocando o coração delas. E aí eu me lembrei daquele sonho que eu tive há muito tempo atrás. Eu me lembrei daquelas palavras, e aí eu falei para Deus, Deus, eu amo fazer isso. Eu amo abençoar vidas, eu amo abençoar corações. Eu amo fazer o que eu faço. E é por isso que eu estou ministrando a palavra de Deus essa noite para você. E que se você tem um sonho, você tem um objetivo, não desista dos teus sonhos, não desista do teu objetivo, porque todo sonho que Deus coloca nos nossos corações não é simplesmente para abençoar as nossas vidas, mas é para abençoar a vida até mesmo daqueles que estão à nossa volta. É para abençoar a vida daqueles que permeiam a nossa história. É para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus quer abençoar as vidas, Deus quer abençoar pessoas através de você. Se você tem um sonho, um objetivo de ser um médico, não desista deste seu objetivo. Eu estava falando para uma amiga ontem que ela tinha um sonho de ser juíza, ela tinha um sonho de ser juiz e ela falou, eu acho que eu não consigo, o meu namorado disse que eu não consigo, que eu não vou conseguir. E ali eu falei, mas se você tem um sonho, corre atrás. Se você tem um objetivo, corre atrás. O que te impede? Será que é o meio que você vive? Não. Será que são as condições que você tem? Não. Não são as condições que você tem, não é aonde que você está, mas é o esforço que você coloca no teu coração que faz toda a diferença na tua história. É o esforço que você tem no teu coração. Sabe, eu acho bonita a história do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho bonita a história dele. Porque uma vez ele estava vivendo o seu sonho de querer ser um jogador de futebol. E o seu pai não tinha condições de comprar uma chuteira. E aí ele jogava descalço quando começou. Ele não tinha condições de comprar uma chuteira. E aí o seu pai, de repente, vai e consegue
com esforço, com trabalho, se abstendo de uma coisa, de uma outra coisa, se abstém e compra uma chuteira para o Ronaldinho. Compra aquela chuteira para o Ronaldinho. E aí, quando ele compra essa chuteira para o Ronaldinho fica todo feliz, alegre, abraça o seu pai. E aí o seu pai fala uma coisa: filho, vai lá, eu estou junto com você. Corre atrás dos seus sonhos. E aí, quando o Ronaldinho Gaúcho levanta a sua primeira taça de campeão, ele chega para o seu pai, e ele chega com aquela chuteirinha que ele tinha e fala, e lembra dessa história: pai, muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu me lembro exatamente do dia que você entregou aquela chuteirinha para mim. E hoje eu jogo bola. E hoje eu faço o que eu sou de melhor. Hoje eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu faço aquilo graças a você que não desistiu de mim. Sabe? Não desista do teu sonho. Talvez hoje você esteja passando por um momento de frustração. Mas eu quero falar para você que lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender este propósito, esse objetivo. Não desista deste sonho. Não desista desse objetivo. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Se você passou por frustrações, se você se decepcionou, não desista. Porque Deus fará coisas incríveis. O segundo ponto desta mensagem é o seguinte: olhe bem nos meus olhos e preste atenção. Porque o segundo ponto desta mensagem é: aproveite as oportunidades que lhe são dadas. Aproveite as oportunidades que lhe são dadas. Sabe, às vezes na vida a gente só tem uma oportunidade. Existe um rap americano que fez um rap muito interessante que diz one shot, apenas um tiro. E às vezes na vida a gente só tem apenas um tiro, e o que você faz com essa oportunidade que você tem? Você abraça com unhas e dentes ou você simplesmente deixa essa oportunidade passar? O que você faz com este objetivo? O que você faz com essa chance que você está tendo aí agora? O que você faz com esta oportunidade? Sabe, não perca as oportunidades. José não perdeu as oportunidades. Ele foi jogado numa cova, ele foi vendido, ele foi trabalhar como escravo na casa de um egípcio. E ele começou a trabalhar e dar o melhor de si. Ele começou a fazer o melhor que ele poderia fazer. E aí ele começou a se destacar, sabe? Ele começou a se destacar até que a esposa desse egípcio foi e acaba dando em cima dele. E ele permanece fiel. Ele não se entrega às paixões da carne, ele não se entrega, ele não desvia o seu foco, o objetivo dele não era esse, ele não desviou o foco, ele aproveitou a oportunidade que ele tinha nas mãos. Então ele sai correndo ali daquela casa, e aí aquela esposa do egípcio acaba inventando mentiras a respeito de José, acaba inventando mentiras, e aí José foi parar novamente numa prisão. José foi parar novamente no fim do poço. Mas José não desistiu, José permaneceu fiel, José começou a se destacar, José permaneceu fiel aonde estava, José fez o melhor que ele tinha ali, José aproveitou as oportunidades que lhes eram dadas. Sabe, independente das frustrações que ele passou, independente das adversidades que ele enfrentou, independente dos problemas que ele teve que lidar, ele permaneceu fiel, ele permaneceu justo, ele permaneceu fiel diante de Deus, ele soube aproveitar as oportunidades que lhes eram dadas. Sabe, eu quero convidar você essa noite a aproveitar as oportunidades, a aproveitar esse emprego que você tem. Tem muita gente que queria estar no teu lugar hoje. Sabe, o desemprego só tem aumentado e você está lá empregado e você está infeliz com essa situação. Não perca essa oportunidade, não desvie o foco. Sabe, Deus não te colocou neste lugar em vão, Deus te colocou neste lugar com um propósito. É hora de você aproveitar a oportunidade. É hora de você aproveitar. É hora de você aproveitar. Sabe, eu achei legal quando eu cheguei aqui em Cambé. Eu achei legal porque muitas pessoas perguntam para mim, por que você foi parar no Paraná? Por que você foi parar no Paraná? E assim, eu me lembro muito bem quando eu estava no seminário, e aí surgiu uma oportunidade da gente fazer, eles precisavam de 3 pessoas para fazer um trabalho com crianças no Paraná. Eu nunca tinha feito o EBF, eu participei de várias EBFs com os meus pais, mas eu nunca participei sendo líder numa EBF. E aí EBF é a Escola Bíblica de Férias. E foi me dado essa oportunidade, eles pediram para alguém dos seminaristas ali, alguém da faculdade, que pudesse se dispor do seu final de semana para estar indo a este lugar, para
para fazer uma escola bíblica de férias ali, para trabalhar com crianças, para ministrar a palavra de Deus para crianças. E eu foi lá em Imbituva, no Paraná, na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Imbituva, e foi muito bom o momento que eu tive ali. Deus usou grandemente a vida minha e das pessoas que estavam ali acompanhando, da Ju e do Calixto, e foi muito bom esse momento que nós passamos ali. Depois desse trabalho que eu tive no Paraná, surgiu uma outra oportunidade de eu trabalhar novamente com crianças, lá em Campo Mourão, num acampamento que eles fizeram só para crianças. E aí, dessa vez, já me chamaram para fazer esse acampamento sozinho. Eu fui, foi uma bênção, Deus usou a minha vida grandemente ali para abençoar o coração daquelas crianças. E aí, a partir daquele trabalho que foi feito, que foi desempenhado ali em Campo Mourão, me chamaram depois de um ano e meio, mais ou menos, depois de uns 2 anos, me chamaram para pastorear jovens e adolescentes ali naquele lugar. Sabe, se não fosse aquela oportunidade que foi me dada há muito tempo atrás, eu não teria ido para Campo Mourão. E se eu não tivesse ido para Campo Mourão, eu não estaria aqui em Cambé, não estaria ministrando a palavra para o teu coração hoje. Não teria conhecido tantas pessoas que eu conheci aqui. Não teria conhecido esta igreja maravilhosa que me abraçou e que me deu um espaço para poder crescer, me deu um espaço para poder evoluir. E eu sou grato a esta igreja, eu sou grato ao pastor Maurício, eu sou grato ao conselho desta igreja que tem me dado esta chance, essa oportunidade, que tem acreditado no chamado que Deus tem para a minha vida. Sabe, eu não perdi as oportunidades, eu não perdi as chances que foram me dadas. E se hoje você tem uma chance, é hora de você abraçar, é hora de você não ficar murmurando. Às vezes a gente fica assim. Às vezes a gente fica murmurando, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Meu chefe pediu para eu fazer isso daqui. Aquela cobrança de novo. Por que será que meu chefe cobra tanto? Por que meu chefe só fala isso para mim? Sabe por quê? Porque ele acredita que você é capaz. Sabe por quê? Porque ele acredita que você dá conta. Sabe por quê? Porque ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele acredita no seu potencial. E é hora de você parar de ficar reclamando. Se teu chefe te deu essa oportunidade, abrace. Abrace. Sabe, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na empresa onde eu estou hoje e não tinha nenhuma máquina para eu poder trabalhar. E aí eu lembro que no terceiro dia que eu estava trabalhando, tinha uma máquina que ninguém queria trabalhar porque era uma máquina que mais quebrava, era uma máquina que era difícil de lidar com ela, ninguém queria trabalhar com ela, todo mundo falava, essa máquina é uma porcaria, essa máquina não dá para trabalhar, é uma máquina que não presta, não tinha nem ferramenta para trabalhar naquela máquina. E aí chegou o meu líder na época e falou assim para mim, tem aquela máquina, você não quer trabalhar lá? Eu falei, eu quero essa oportunidade. Eu abracei essa oportunidade. E hoje o conhecimento que eu tenho foi graças a eu ter trabalhado naquela maquininha que ninguém queria trabalhar. Eu comecei a trabalhar, comecei a dar o meu melhor, comecei a fazer a diferença, sabe? Comecei a separar certinho as ferramentas que era para ser usada ali. Eu comecei a pesquisar as peças que era para eu dobrar ali, as peças que dava. O meu líder chegava em mim, eu já tinha todas as peças discriminadas ali. E graças a isso, hoje eu trabalho numa das máquinas mais complicadas que se tem para trabalhar, de grande responsabilidade. É uma máquina muito complicada. Eu saí daquela maquininha para ir numa máquina que todo mundo visava, que todo mundo olhava e falava, nossa, quem trabalha nessa máquina é difícil porque só vem serviços complicados para trabalhar nessa máquina. Uma vez um cara falou para mim, Davi, você tem que ser mais humilde, você tem que ser mais simples, você está achando que você consegue trabalhar nessa máquina, você não consegue trabalhar nessa máquina. Eu falei para ele o seguinte, olha, eu consigo sim, porque maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu consigo não porque eu tenho algo de especial, mas eu consigo porque existe um Deus que me dá capacidade e eu vou orar e vou conseguir. Eu vou orar e Deus vai me dar capacidade, Deus vai me dar... Se Deus me chamou para estar nesse lugar, se Deus me chamou para fazer essa função, é porque Deus é um Deus que me capacita. Se Deus te chamou para estar aí nesse lugar, não se desanime, não murmure, não reclame, aproveite esta oportunidade, porque se Deus te chamou, Ele é capaz de conduzir, Ele é capaz de te proporcionar o conhecimento necessário, só que Ele prepara você no caminho. Chega de você achar que você precisa se preparar antes para poder fazer aquilo que Deus te chamou. Deus, Ele prepara você durante a história, durante o caminho. Amém? Creia nisso, não desanime o teu coração. Não é hora de você reclamar, não é hora de você murmurar. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Aproveite essa oportunidade. Sabe, não te desanimes.
Não te desanimes. É hora de você agarrar essas oportunidades. José agarrou essas oportunidades que lhe foi dada. José agarrou essa oportunidade. José foi fiel até o fim. José, naquela cadeia que ele estava, naquele fim de poço que ele estava, José então começa a ser usado por Deus e desvenda o sonho daqueles seus companheiros de cela. E aí um dos seus companheiros de cela sai, é liberto daquela prisão, e aí José fica ali ainda preso naquela prisão, e esse colega de cela que foi liberto da prisão chega diante do faraó e acaba contando como que ele foi parar ali, e conta sobre a história de José, que era um homem guiado por Deus, que era um homem abençoado por Deus. E então o faraó decide chamar José ali para desvendar um sonho que ele estava tendo. José então, movido pelo Espírito Santo, José então movido por Deus, desvenda o sonho de faraó. E ao desvendar o sonho de Faraó, além de desvendar o sonho de Faraó, ele dá então um conselho para Faraó. E Faraó então percebe que aquele homem que estava à sua frente não era um simples prisioneiro, mas era alguém inteligente, alguém sábio, alguém usado por Deus. E Faraó então decide dar um cargo de governador ali no Egito. José então foi um instrumento usado para abençoar toda a nação do Egito. E é incrível a gente parar para pensar nisso. É incrível da gente parar para pensar como José abençoou a vida de uma nação, como José foi usado por Deus para não abençoar simplesmente a sua vida, mas para abençoar uma nação inteira, porque o Egito foi conhecido como uma potência graças à vida de José, que foi usado por Deus ali naquele lugar. Sabe, você não tem noção do quanto você pode ser usado por Deus aí aonde você está. Você não tem noção. Você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode abençoar a sua vida. E Deus quer abençoar não só por causa de você, porque você tem algo de especial, mas Deus quer usar a tua vida porque Deus escolheu você para estar aí neste lugar. Deus escolheu você para falar com essas pessoas. Sabe, não perca a oportunidade. Não perca a chance que Deus está te dando. Aproveite esta oportunidade. Eu quero partir para o último ponto. Eu quero que você olhe bem nos meus olhos, porque o último ponto desta ministração é: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle dessa situação. Deus está no controle dessa tua história. Deus está no controle de você. Sabe, Deus estava no controle da vida de José. Deus estava controlando a vida de José. E quando a gente olha para o começo da história de José, a gente não tem noção do que queria dar nessa situação. Mas hoje, como nós já sabemos, já conhecemos a história por inteiro, a gente percebe os detalhes da vida de José. A gente percebe os detalhes, a mão de Deus trabalhando em cada detalhe na vida de José. E é assim também nas nossas vidas. Talvez você está no processo agora. Talvez você está passando pelo processo. Talvez você está passando por um processo difícil na tua vida, por uma situação difícil na tua vida. Mas tenha certeza, de uma vez por todas, que Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle de você. Deus está no controle da história da tua vida. Chega de você tentar ficar olhando para os problemas, para as adversidades. É hora de você olhar para o Deus que está acima das adversidades, para o Deus que está acima do teu problema. Ele tem todo o controle nas mãos. Ele tem todo o controle nas mãos. Deus tem o controle da tua história. Deus não desamparou a tua vida. Se hoje você está frustrado por ter perdido algo, eu quero falar para você que não é o fim. Não é o fim. É simplesmente o começo daquilo que Deus quer fazer na tua história. É o começo do que Deus quer fazer com você. É o começo. Sabe, preste atenção no que Deus está falando para você. Você está neste lugar. Deus te colocou neste lugar para ser como bênção. Pare de achar que as pessoas vão tentar frustrar você. Pare de achar que as pessoas vão tentar... mas é porque ele é mais inteligente. Mas é porque ele é mais esperto do que eu. Mas porque eu não tenho capacidade. Mas eu... Sabe aquela síndrome do patinho feio? Que você fica olhando para você e fica chorando ali por cada coisa que acontece na tua vida. Meu irmão, Deus te chamou para você porque Deus tem um propósito na tua vida. Você não está em vão neste lugar. Deus chamou, Deus escolheu a tua vida. E pessoas podem falar que você não presta, mas existe um Deus que olha e que zela por você. Existe um Deus que te chamou com um propósito. E Ele é um Deus fiel e não te chamou em vão. Ele te chamou com este propósito. E Ele é um Deus que capacita as nossas vidas. Ele é um Deus que tem todo o controle nas mãos.
Deus é um Deus que tem todo o controle nas mãos. Deus não nos desamparou. Deus não está num lugar longe, afastado, nos olhando, apontando o dedo para nós, mas Deus está perto. Deus está perto. Deus está conosco, Deus está na tua vida. Deus está lá neste lugar que você está trabalhando, sabe? Ao invés de você ficar murmurando, é hora de você trazer a presença de Deus ali naquele lugar. Comece a cantar louvores, comece a orar, comece a ministrar a palavra de Deus ali aonde você está. Comece a ministrar a palavra de Deus. Sabe, seja um instrumento nas mãos de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu me lembro uma vez que meu pai teve que trabalhar em um emprego. Ele trabalhava em 2 empregos e a gente estava passando por um momento difícil em casa e precisava se pagar algumas contas. E aí meu pai teve que trabalhar num emprego num hospital e era um horário bem difícil, era de madrugada. E nas madrugadas só vinha os casos mais complicados, os casos mais problemáticos. E apareceu um homem que tinha levado um tiro ali e este homem foi assaltar um ônibus, acabou levando um tiro e foi parar lá no hospital. Ele estava algemado na cama, e aí meu pai foi fazer o tratamento, foi aplicar os remédios que precisava ser aplicado para ele, e enquanto meu pai estava aplicando os remédios, meu pai conta que começou a cantar algumas musiquinhas de criança, começou a cantar algumas músicas, cantava, meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Começou a cantar algumas músicas de criança, e aí, de repente, aquele homem que estava ali, algemado naquela cama, começa a chorar e começa a cantar essas mesmas músicas. E aí ele começa a conversar com meu pai e abre o coração dizendo que ele se lembra das vezes em que a avó dele levava ele para a igreja. Ele se lembra das vezes que a avó dele conduzia ele para o caminho certo. Só que ele acabou frustrado com tantas coisas na vida, frustrado por tantos problemas que aconteceram, frustrado porque a sua avó tinha ido embora. Ele começa a chorar ali e começa a falar, olha, eu quero mais, cante mais músicas de criança, se você lembra, por favor, cante. E meu pai começou a cantar aquelas músicas, e aquele homem começou a abrir o coração para Deus, ele começou a abrir o coração para o que Deus queria fazer na vida dele. E ali meu pai terminou o tratamento, foi embora para casa, o tempo passou, aquele homem saiu daquele lugar, ficou preso por um bom tempo. E aí, de repente, meu pai estava em casa um certo dia, depois de muito tempo, meu pai recebe uma ligação, e aí eu atendo o telefone, e o rapaz fala assim, oi, é o Daniel, eu quero falar com o meu pai, o Lino, será que ele está aí? Aí eu olhei, achei estranho, porque o nome do meu irmão é Daniel, eu achei que era o meu irmão que estava ligando para o meu pai. Eu falei, não, tá bom, Daniel, eu vou passar para ele. E aí eu passei para o meu pai, e aí esse rapaz começa a falar, oi, pai, eu quero ligar para você, eu estou ligando para você para desejar um feliz Dia dos Pais, eu quero agradecer a tua vida. E meu pai achando que era o meu irmão que estava falando. Quando de repente aquele cara lembra para o meu pai quem ele era. Ele era aquele homem que tinha tomado aquele tiro e que estava naquela cama. E aí ele ligou para o meu pai no Dia dos Pais para agradecer o que meu pai foi na vida dele, para agradecer aquela oportunidade. Meu pai foi um instrumento nas mãos de Deus para aquele homem. Meu pai não perdeu a oportunidade de semear a palavra de Deus ali onde ele estava. Meu pai não perdeu a oportunidade que ele havia recebido. E eu quero falar para você essa noite. Eu quero falar para você que está trabalhando aí, ou que você que está desempregado, ou que você que está passando por dificuldades dentro do teu lar, dentro da tua casa. Eu quero falar para você, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você não tem noção do que Deus pode fazer na tua vida. Você não tem noção de como Deus pode abençoar as pessoas que estão à sua volta. José foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus tinha todo o controle sobre a vida de José. O final da história é um final que eu acho magnífico. O final dessa história mostra os irmãos de José indo para a terra do Egito, porque eles estavam passando fome, eles estavam passando dificuldades. O seu pai, Jacó, já era velho e não tinha mais condições de trabalhar, a terra estava passando por um momento de sequidão. E aí os irmãos de José decidem ir então para o Egito e decidem pedir comida ali no Egito, decidem comprar o resto que eles tinham para comprar comida. E aí, José, que estava ali no Egito, servindo como governador, avista os irmãos lá de longe,
Percebe que eram os irmãos dele, aqueles que haviam traído, aqueles que haviam jogado José num buraco. Às vezes ele viu aqueles irmãos ali que tinham jogado ele ali naquela fossa. E aí José tinha toda a condição de olhar para os seus irmãos e falar: agora é a hora da minha vingança. Agora é a hora de eu me vingar. Agora é a hora de eu fazer com que eles sofram a mesma coisa que eu sofri. Ele era governador, ele poderia fazer isso. José, então, vai para um canto, começa a chorar, a tal ponto que as pessoas que estavam à sua volta perceberam o choro que José estava tendo ali. José, então, vai de encontro aos seus irmãos. Os irmãos de José não reconhecem que era José. E aí José, então, decide fazer um plano para ver se os irmãos eles haviam mudado ou não, para ver qual era o sentimento que os irmãos tinham com José. E ali aqueles irmãos, sem saber o que estava acontecendo, José, então, acaba arrumando um esquema para prender um dos seus irmãos que estava ali. E aí, de repente, José acaba vendo a atitude dos outros irmãos de se colocando no lugar daquele irmão que ele tinha querido prender, que era o Benjamim. E ali naquela situação, José percebe que os irmãos mudaram, que os irmãos foram transformados. José então se compadece dos seus irmãos e decide abrir o jogo e falar: olha, eu não sei se vocês lembram, mas eu sou aquele irmão de vocês que vocês jogaram naquele buraco. E eu não quero que vocês se preocupem. Eu não quero que vocês fiquem preocupados. Eu não vou fazer nada com vocês. Eu não vou me vingar de vocês. Sabe por quê? Aquilo que vocês fizeram na minha vida, Deus usou como bênção. Deus transformou como bênção. Deus tem todo o controle nas mãos. E Deus transformou toda a maldade que vocês fizeram como bênção na minha vida. Eu quero falar essa verdade para você. Talvez as pessoas fizeram maldade com você. Talvez as pessoas foram infiéis com você. Talvez as pessoas machucaram o seu coração. Mas eu quero falar para você essa noite. Lá na frente, Deus irá usar toda essa maldade humana em bênção na tua vida. Deus é um Deus que consegue transformar toda a maldade em bênção. Não desista do seu sonho. Não desista. Não desista do teu sonho. Não desista. Porque Deus tem todo o controle nas mãos. E Ele fará o melhor. Deus abençoe o teu coração. Pai, em nome de Jesus, existem pessoas que estão sofrendo nesta hora. Deus, existem pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, Pai. Existem pessoas que estão passando por situações, Deus. E eu quero falar nesta hora, Pai. Ministra nesses corações, Deus. Ministra nessas vidas, Pai. Faça o teu querer sobre essas vidas, sobre esses corações, Deus. Se em nome de Jesus existem pessoas que estão frustradas, se existem pessoas que estão passando por necessidades, Pai, em nome de Jesus, alegra este coração, Pai. Alegra, conforte este coração, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, acalma os corações dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Ser um Deus presente nessas vidas. Senhor, realiza sonhos, Deus. Em nome de Jesus. Cumpra essas promessas que o Senhor tem feito nesses corações. Cumpra, Senhor, em nome de Jesus essas promessas, Pai. E que em nome de Jesus essas pessoas possam desfrutar do melhor que o Senhor tem para dar nesta terra. Que essas pessoas possam desfrutar daquilo que o Senhor preparou. Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas voltem, Pai, para a semana, que essas pessoas iniciem a semana na segunda-feira com um coração cheio de fé e esperança, acreditando que o Senhor é um Deus que realiza sonho, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam realmente viver e não simplesmente passar pela existência. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Abençoe esses corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.